Bom dia, bom dia. Gostaria de agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Agradeço a Petronella, que esteve conosco agora no sábado passado, né? Nos trazendo de forma tão importante, crítica e necessária uma conversa sobre justiça restaurativa, o auxiliar da justiça restaurativa. E falando na Petronella, eu também cito aqui os demais que estão do curso, estão aqui, né? A Bárbara, a Vera, quem mais que eu vi aqui? Tem mais pessoas do curso, né, que também estão aqui. Então, é um curso que nós estamos tendo ao sábado, hoje é o último encontro, então estou me dividindo entre os dois espaços, mas não poderia deixar de estar aqui. Não poderia deixar de estar aqui, por toda a importância, né, que vem trazendo, está no meu caminho, ultimamente, a justiça restaurativa e a questão da educação. E também gostaria de colocar que eu já estive ouvindo o doutor Decildo, né, no momento da pandemia, e eu fiquei muito feliz de estar nesse espaço aqui para poder dizer pessoalmente, né, do quanto a sua fala me impactou. E eu fiquei, naquele momento em que eu ouvi, no momento da pandemia, pensando o quanto eu precisaria escutá-lo mais, por todo o trabalho que vem fazendo. Então, muito me alegra poder dizer isso pessoalmente, né? Poder honrar diante dele mesmo a própria fala que eu ouvi aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, onde eu estou. Então, doutor Decildo, muito obrigada pelas suas palavras naquele momento, que muito me impactaram. E também gostaria de honrar todo o trabalho que vem sendo feito há bastante tempo pela SPER, pela Pastoral Carcerária. Um trabalho lindíssimo, né, que muito me comove, também muito me inspira, e como facilitadora e instrutora tenho a certeza de que não sei se eu conseguiria, né, por toda a estrutura humana que eu vejo como necessária para estar trabalhando nesse espaço com tantas dores. E aí eu senti necessidade, agora na última semana, de reler algumas coisas, e eu peguei o livro Amor Exigente, né? Pensando na janela da disciplina social, né? E foi ali que eu conheci o autor do livro, né? Que daí que eu fui relacionar, mas o livro do Amor Exigente já tinha passado na minha vida. E aí eu gostaria de colocar uma frase que ficou marcada para mim, do Padre Haroldo. Muitas pessoas podem matar uma vespa, mas poucas conseguem botar a mão no vespeiro. E é mais ou menos isso que guiou a minha fala de hoje, porque eu vejo como um vespeiro, né? Mas um vespeiro de pessoas muito humanas, né? E mais humanas ainda as que colocam a mão lá. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acredito na justiça restaurativa falado a partir do seu espaço, da representatividade. O que eu quero dizer com isso? E aí eu trago o amor exigente que eu conheci devido ao meu próprio irmão, né, que acabou usando drogas, e eu acabei participando, então, dos encontros, né, e naquela época aquilo me chamou muita atenção, as pessoas sentadas em círculos, né, e aquela conversa, e a partir dali houve uma grande mudança na minha vida. E eu tenho acreditado muito que a justiça restaurativa e essa questão da representatividade, por exemplo, né, ex-drogadito, ou quem esteve envolvido com as drogas é que falam para pessoas, né, drogaditas, ex-bariátricos ou bariátricos, né, falam para pessoas. Então eu acredito nessa questão da representatividade, as pessoas que vêm sentindo na pele, me parece que são mais coerentes as suas falas para os outros. O que eu quero dizer com isso? Que há uma necessidade muito grande de justiça restaurativa, de ter uma coerência entre o que eu falo, isso tem me chamado muita atenção, uma coerência existencial, para além do círculo. Então, é isso que eu venho falando, justiça restaurativa na educação para além dos círculos, a coerência existencial daquilo que eu falo e daquilo que ela representa. E já diria Gandhi, né? Só para lembrar um pouquinho, porque relacionei com essa questão, que é a paz é aquilo que eu penso,
sinto, expresso, né? Ao mesmo tempo, esse seria o ser humano em paz. Então, com essas questões, eu tenho pautado a minha caminhada na justiça restaurativa na educação, trago um pouquinho o que a Cristiane Holanda tem dito nas formações, né? Que é o discurso pregado no pregador. Então, hoje tem me chamado muito a atenção as pessoas que conseguem trazer a justiça restaurativa para além do círculo como uma filosofia de vida, como uma escolha de vida, né? E para falar, pelo menos eu tenho acreditado que para falar para educadores, e eu acho que é por isso que a justiça restaurativa não avança nesse sentido na educação como deveria, tá? É porque justamente há uma necessidade de educador falar para educador. Porque quando a gente faz uma avaliação, e eu diria uma avaliação, até eu escrevi as palavras aqui para não me esquecer, uma avaliação rasa, minimalista, pouco ampla do que poderia ou deveria estar na escola, nós não estamos analisando a complexidade que é a educação, né? É mais do que dizer para aquela criatura, faça um círculo. É toda uma comunidade, é toda uma gestão, é todo um gestor, né, que tem que estar por ali consciente dessa questão. Então, o que eu acredito hoje para que a justiça restaurativa se efetive? E entendam e percebam que eu sou uma apaixonada pela metodologia, acredito piamente nela, mas para que ela cresça da maneira que há potencial que ela apresenta, há uma necessidade de estar no DNA do educador. E aí, educador, tá? No DNA do educador. Então, eu mesmo falo em pós-graduação, né, de orientador educacional, onde há disciplina, poucos que têm na disciplina de justiça restaurativa na educação, as pessoas gostam, né, tomam conhecimento, às vezes na pós-graduação, mas não está no DNA. E como é que estaria no DNA do gestor, depois da educação, para vários que vão para outras áreas dentro da educação, Secretaria de Educação, lugares que eu já estive, precisa estar na formação. A justiça restaurativa tem que estar lá na graduação. Não é nos cursos de extensão apenas, não é na pós-graduação, ela tem que estar lá no nosso DNA. Quando nós começamos a acreditar nos teóricos, quando nós começamos a escolher as metodologias, ela precisa estar no currículo da graduação. Porque daí, independente, como eu já estive em direção de escola técnica e escola de educação infantil, por mais que eu não esteja ali facilitador, vai estar no meu DNA, na minha estrutura, né? Então, eu tenho acreditado muito nisso. Para além disso, eu preciso dizer de que lugar eu falo também. Eu falo de alguém que foi criada num terreno de ocupação, com mãe semi-alfabetizada, minha mãe estudou até o 5º ano, né? Meu pai esteve preso em um determinado momento, né? E durante muito tempo ninguém falava muito disso, mas ele esteve preso, depois eu descobri, porque tinha uma pedreira, e ele, né, tendo só ensino fundamental, não soube lidar com as questões trabalhistas, um funcionário colocou, depois o outro, e finalmente ele quebrou e não tinha dinheiro para repor. E aí eles estavam separados, eu nunca, durante muito tempo, fiquei sabendo qual era o motivo. Então, é desse lugar, de onde eu já estive em escola católica, ensino médio, eu sou pessoa que fez magistério com saia xadrez, eu conseguia ser a pessoa mais escura daquele espaço. Vejam bem, eu não tinha uma colega em 2 turmas de 60 alunos negra. Eu não tinha, né? Então, era eu, que era mais bronzeadinha, quando era adolescente, era a pessoa mais negra, mais escura. A única coisa é que o meu cabelo, né, não era tão crespo, então eu tinha uma colega que tinha o cabelo, né, mais crespo, representava mais. Então, é deste lugar de alguém que estudou com bolsa, de alguém que teve religiosos que enxergou em mim coisas que eu não enxergava. Olha, tu é a pessoa que é a representante do grupo, tu és a pessoa que é a cabeça do teu grupo. Eu disse, mas o que a irmã está dizendo? Não sou, eu nem sou a que tira 10 do grupo, né? Enfim, mas ela enxergava alguma coisa que eu não via, né? E me chamava de minha flor de laranjeira, minha flor de maracujá, né? Então, eu fui atrás depois para saber que florzinha era essa. E é deste lugar que eu
falo para vocês no sentido de dizer que é difícil não ser violento, né? Quando se mora num terreno de ocupação, por exemplo, que quando tu levanta o pé, ou, para melhor exemplificar, quando tu dorme e acorda no outro dia, tua cerca mudou de lugar, né? Então, é desse lugar que eu também falo pelos meus alunos. Numa escola de 1.650 alunos, onde atrás da escola, grande maioria mora em terreno de ocupação, onde uma grande maioria os pais estão presos. Então, a prisão não está distante de mim, na verdade, esses pais estão reclusos, mas essas famílias também estão, de certa forma, e essas crianças também, né? E algumas, desculpa, eu estou muito gripada essa semana, e algumas mães com tornozeleira. E daí eu me lembro de uma fala de um aluno que está no 2º ano, que fala tudo trocado e que é um amor de criança. Ele diz assim: a mamãe estava na prisão das meninas, o papai na prisão dos meninos. Ela estava usando tornozeleira, porque ele fala assim, né? Ele fala, não consegue dizer o ela estava usando tornozeleira, e a avó vai pagar, então, para a mamãe sair. Daí eu disse assim, mas e o que a mãe fez? Tu sabe o que a mamãe fez? Sim, ela vendia as coisas erradas. E aí, claro, eu já entendi o que era, ele não falou em tráfico, enfim, né? Mas eu entendi. E meu pai tem vários celulares, recebe tudo por Pix. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Lourenço vai fazer o pai dele, quando sair, voltar para a prisão, se ele continuar falando as coisas desse jeito, né? Então, meu pai vende tudo por Pix, tem vários celulares. Então, a partir dessas vivências, né, é que eu ampliei o curso, entendendo que a escola precisa, em termos de justiça restaurativa, falar, ouvir, discutir, refletir sobre racismo estrutural, que está lá no nosso curso. É importantíssimo. É importantíssimo. A maioria dos meus alunos negros, pobres, é que estão com os pais na prisão, né? Precisamos falar de violência doméstica, onde, há um tempo atrás, a mãe correu para dentro da escola, porque o marido tinha passado, enfim, o final de semana batendo nela, e ela levou de manhã normal as crianças para a escola, como se nada tivesse acontecido. Quando ela voltou, ele deu aquele mata-leão, né? E ela, então, foi para dentro da escola, eu fiquei com as crianças, ela fez todo o caminhamento, no dia seguinte retirou a queixa, né? Então, nada de novo nesse quadro. Então, são todas essas questões. E é por isso que eu digo, quando se fala de escola, aquilo que não é feito na escola, opa, vamos respeitar esse espaço, porque é um espaço muito complicado. Por exemplo, a minha colega orientadora fez o círculo, etc. Já vou falar de algumas experiências, mas fez o círculo e surgiu a questão da criança estar sendo violentada. E ela não sabia, a partir do ciclo de construção de paz, há algumas indicações de se leva adiante, não se leva adiante, enfim, ela resolveu levar adiante. Ela não era facilitadora, mas ela estava ali, ela resolveu, então, fazer o encaminhamento. Resultado, ela não pode mais voltar para a escola, porque a mãe é traficante, ela está ameaçada de morte, né, naquele mesmo espaço, e não tem a quem a defenda. Uma outra fala que eu acho importante de pessoas que não são da área da educação e que fizeram círculos e que eu vi comentar, e aí me desculpem, eu acho que é culpa tua, Nelly, que eu estou te vendo aqui na telinha, que eu estou sendo um pouco mais crítica, mas eu acho muito importante, porque eu estou falando de um espaço, gente, que corre na minha veia, né? Então, eu fiz magistério, eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, tudo na área da educação, mestrado em linguística, pós em linguística, depois eu fui fazer pedagogia, porque eu achei que precisava complementar, depois eu fiz coordenação pedagógica, depois eu fui fazer supervisão e, ufa, quando fui para a orientação, eu disse, é aqui que eu vou ser livre para ser mais humana, para não trabalhar só conteúdo. E quando encontrei a justiça restaurativa, foi meu segundo ufa. Agora sim, é isso que eu quero. Então, eu estava falando, né, dessa veia um pouco crítica, é de que círculos são feitos por profissionais com toda a boa vontade, dizem, olha, eu fui no círculo e ouvi determinada coisa e que a escola não sabia, a diretora não sabia. Não, gente, a gente sabe. Só que tem que ser a passos lentos. E eu não sei se vocês conhecem esse filmezinho, que é pequeno, e se puderem ver, ouçam, vejam, ouçam, que está lá, que se chama A Passos Lentos. É muito bonito, né, sobre um pai que é morador de rua.
Então, é a passos lentos. Eu acredito que eu estava ouvindo atentamente o que o Dr. Felipe estava trazendo. É tudo muito a passos lentos, porque nós estamos mexendo com histórias, com dores, com estruturas, com o sistema, e não é fácil. Não é fácil mexer com o sistema, e não é fácil mudar o sistema. E tenho 54 anos, eu aprendi até agora que o sistema se mantém. As pessoas é que são esmagadas, né? Então, o sistema ele é difícil de ser mudado, né? Por um único bandeirista, né? Há necessidade de um conjunto de pessoas respondendo e pensando sobre. E a história, então, que eu tenho ouvido é essa questão, né? De dizer que não se sabe, não, nós sabemos muitas coisas, né? Mas não é possível, às vezes, fazer alguns movimentos. Aí eu vou dar um exemplo, antes de abrir as lâminas, que eu tenho uma criança que o pai é bastante duro com ela, violento, né? Mas a mãe, ele não tem a mãe é moradora de rua e usa crack. E aí todo mundo naquela insistência na escola, né? Eu faço, mais do que círculos, eu faço conversas restaurativas, né? Com os alunos diretamente, porque é uma escola de quase 1.700 alunos, eu atendo 15 turmas, eu sou uma das 4 orientadoras que a escola tem. E eu tenho os alunos neste momento de primeiro a terceiros anos. E aí tu tem que fazer o relato para o Conselho Tutelar, tem que fazer. Eu não podia mais me negar, a Secretaria de Educação em cima, eu fiz o relato, mas eu quero só dizer para vocês que a frase que eu coloquei foi a seguinte: por mais que seja difícil nós entendermos a relação deste pai e deste filho, ainda há amor ali. E aí eu botei essa frase em negrito, para que ficasse bem claro que é a única referência que esse menino tem de família, né? E mesmo os lugares para onde iria ser levado, por exemplo, um dos espaços, eu moro numa cidade e trabalho na outra, nessa outra cidade, que é onde eu trabalho, um desses lugares para onde ele seria recolhido, há pouco tempo, profissionais de lá bateram nas crianças, né? Sei lá eu por que motivo, houve esse equívoco, né, de função. Então, eu vou tirar ele da única referência que ele tem. E aí, o que eu quero chegar, que é o mais importante, um dia eu estava almoçando e eu vi alguém bater na porta, eu pensei, puxa, nem na hora do meu almoço, né? Vou parar de atender. Aí abri a porta, era esse pai. Ele, era contigo mesmo que eu queria falar. Eu estou com muito medo que o conselho vá na minha casa, etc. E aí, conversa vai, conversa vem, essa conversa daí, né? Restaurativa, o que o senhor precisa, fiquei ouvindo, etc. O que eu posso lhe ajudar? E aí, ele disse o seguinte: eu só quero que a senhora me ajude, que não tire meu filho de mim, porque é ele que me mantém em pé, estruturado e longe das drogas. Então, é esses, não sei se eu estou me fazendo clara, é esses cuidados, mesmo que seja a JR, mesmo que seja de boa intenção, mesmo que nós tenhamos lindos roteiros, é esse feeling que a gente não pode perder, né? Juntando com a JR, eu acho que é um excelente trabalho. Dizendo essas coisas, eu quero que fique bem claro que eu amo a educação, eu tenho educação na veia, né? Eu já dei aula de terceiro ano a pós-graduação, né, em cursos que nem são da minha área. Inclusive, na Faculdade Dom Bosco, na qual eu trabalhava, né, a gente tinha uma luta, não sei se vão conseguir, que fosse colocada a justiça restaurativa no curso de Direito, e o coordenador do curso não acreditava no potencial dela, né, da justiça restaurativa, então, por enquanto, não aconteceu lá no curso de Direito, onde são espaços importantes. Então, eu quero deixar claro e aproveitar esse espaço de coisas que eu tenho visto e que eu acho que a gente precisa repensar. Por exemplo, eu fiz graduação em letras, especialização em linguística do texto e mestrado em linguística aplicada. Eu nunca ouvi falar em CNV. Nunca. Tive várias disciplinas de fonema, mas eu nunca ouvi falar em CNV. Isso é inacreditável para mim, né, enquanto educadora, por tudo que o diálogo da CNV traz, né, e pela desconstrução, né, de um diálogo violento. Eu nunca ouvi falar em CNV, mas eu ouvi várias vezes, né, como poderiam ser as avaliações do texto e o estudo do fonema. Vejam bem, disciplinas e disciplinas estudando fonema. E aí, unindo tudo isso, eu trago a minha mãe,
que tem ainda, né, a seguinte fala, porque graças a Deus está com 79 anos. O ditado é: quem não vive para servir, não serve para viver, né? E esse tempo, então, alguém... Opa, até me ligando, ó, foi transmissão de pensamento. Então, me parecia, conversando esse tempo, uma fala violenta, né? Até me falou alguém que era da CNV. Mas eu disse, antes de analisar ela como violenta, eu vejo o amor que está por trás disso, né? O propósito de vida. O propósito de vida é estarmos aqui para servir, né? E ajudar a servir outras pessoas E se tirarmos isso, o que fica, né? Então, essas coisas têm permeado a minha caminhada. Dessas falas iniciais, eu acho que seria isso que eu queria muito trazer para vocês, né? E também algumas coisas que eu separei aqui, que eu gostaria de ler, que eu fui resgatar também nessas leituras sobre justiça restaurativa, trazido pela própria Kay, né? Então, ela diz o seguinte: dentro da escola, os relacionamentos que se desenvolvem entre os adultos e as crianças ou adolescentes são o espelho dos relacionamentos que os adultos têm uns com os outros. Se os adultos sentem-se respeitados, seguros e apoiados, os valores serão replicados nos seus relacionamentos com os alunos. Sim, sem dúvida, né? Mas eu tenho acreditado mais nessa postura, então, para além do círculo, nas conversas restaurativas, nesses diálogos, né, que apoiam essas crianças para além do círculo, né? E aí eu vou aproveitar, então, agora, dito essas questões iniciais, eu acho que não está liberado para que eu possa abrir o material. Posso... O share screen, eu acho que não está liberado para que eu possa abrir a lâmina. Sim, pode abrir. Você já está... Deixa eu ver que eu acho que é essa aqui. Sim, essa aqui. Só um pouquinho. Então, justiça restaurativa, tem alguém? Alguém já liberou para entrar. Justiça restaurativa na escola, então, é a fala. E aí, lembrando que o check-in é algo bastante importante, muito difundido, né? A importância de fazer o check-in. E aí eu vou aproveitar uma fala que eu também ouvi, eu andei fazendo essas 2 últimas semanas maratonas, né? Na questão da justiça restaurativa e de falas importantes. E eu ouvi do próprio desembargador Egberto Penido, de São Paulo, e aí eu fiquei muito aliviada, porque é isso que eu pensava, o roteiro, isso que a Kay Pranes traz, na verdade, um grande plano de aula, um excelente plano de aula, até porque ela é uma professora, né, com formação em matemática. Eu fiquei aliviada, eu sempre pensei isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que imagine uma aula em que todas elas começassem da seguinte maneira, né? Como é que você está se sentindo? E a partir daí, depois do que as pessoas disseram, do que elas estavam se sentindo, elas dissessem o que elas estão trazendo, as suas aprendizagens, e que fosse encerrada novamente como é que elas saem desse encontro e com algum fechamento. Então, isso é, na minha concepção, a aula ideal. Eu não preciso nem estar em círculo, né, para imaginar o quanto isso faria um efeito se todas as aulas começassem dessa forma, né? Com o check-in, com as pessoas dizendo como é que chegam. Mas o professor só vai fazer isso se isso fizer parte do DNA dele, se tiver lá na sua construção enquanto professor, enquanto educador. Não quero dizer que muitos não façam, né? Mas eu quero dizer que na escala que se precisa na escola, ainda está muito tímido, né, esse movimento, e também me preocupa que ele seja só um momento, né, dentro da escola. Por isso, eu acredito que mais do que chamar alguém de fora, as pessoas precisam estar com conhecimento sobre essa metodologia. E aí eu faço um convite, se vocês quiserem colocar aí no chat como é que vocês chegam para o dia de hoje. Eu confesso que eu estou 7, né, feliz, mas preocupada, né, de estar com pessoas tão importantes e tão conhecedoras da justiça restaurativa. E aí, uma pesquisa que eu achei importante trazer, que foi feita em São Paulo,
mas que diz muito desse momento que a gente está vivendo na escola. Foram entrevistados 642 mil estudantes do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. E o resultado é que 70% dos estudantes entrevistados relataram quadros de depressão ou ansiedade, né? Então, 13,6% mencionaram a perda de confiança em si mesmo, 18% relataram ter perdido completamente o sono devido às preocupações, 18,8% afirmaram sentir-se totalmente esgotados sob pressão, e 33% mencionaram dificuldade de concentração durante as aulas. Então, essa pesquisa revela muito do quadro que eu imagino que também os profissionais que estão trabalhando lá junto aos que estão reclusos, também os professores, também os alunos, todos esses que trabalham nas relações com os seres humanos, não acredito que também na saúde, o quanto a gente está impactado por esse momento que a gente passou. E aí eu trago o que já tínhamos, né, com o Jean Piaget sobre a questão do socioemocional. A importância de ser trabalhado essas questões que já estão lá na BNCC, que também vêm apoiadas, né, pelo Pacto da Educação, trazida pelo nosso Papa em 15 de outubro de 2020, a importância de olhar para as pessoas como seres holísticos, né, que precisam sim trabalhar as suas emoções, né? E aí o Jean Piaget enfatiza a interação entre os aspectos cognitivos, socioemocionais do aprendizado, reconhecer a necessidade de desenvolver habilidades como empatia, resolução de problemas, colaboração e autoconsciência emocional. Tudo isso nós encontramos nos círculos de construção de paz. Mas ainda não é algo que está ali, né, no dia a dia dos educadores, com possibilidade de formação, ainda está distante da maioria dos educadores. E como eu acredito numa justiça restaurativa comunitária, né, eu gostaria muito, né, daqueles que são os responsáveis, em pensar de formas para que esses professores pudessem chegar de forma mais rápida nessas formações, no encontro com essa potente metodologia. E aí, mais uma vez, o que a Kay nos traz, né? Uma das coisas que pensamos a respeito da importância do círculo é que eles são espaços para que pratiquemos o nosso melhor eu. Porém, e aí vem o que eu gostaria de marcar, porém não devemos ser apenas bonzinhos no círculo, já que é o momento de praticarmos nosso melhor eu para fora do círculo. E é esse lugar para fora do círculo que tem me interessado, né? Então, a justiça restaurativa é importante, sim, nas escolas, né, para trabalhar conflitos, para ensinar e para preparar essa criança, né, para um futuro melhor, para relações mais saudáveis, para uma sociedade mais igualitária, enfim, que nós também temos a justiça restaurativa que pode ser trabalhada na escola em 2 níveis, né? O primeiro que trabalha a comunidade como um todo, o segundo que trabalha as relações, que são mudanças diretas, que podem guiar pessoas, que nós podemos tratar a questão do conflito. E aí eu trago para vocês, e aí eu vou fazer o relato, que eu fiz um trabalho, e faço ainda com círculos de construção de paz com alunos do final do ensino fundamental, e que são mais os alunos da evasão. E por quê? É porque o município me libera, e aí vem outras questões, né? Me libera que eu trabalhe com esses alunos, vejam só, porque esses alunos, poderíamos dizer que os professores não querem eles na sala de aula, né? Nesse sentido. Então, como no município não há uma simpatia ainda pela justiça restaurativa, foi liberado dessa forma. E aí eu estava lendo ontem um trabalho, uma monografia que foi feita em cima da fala da Kay Pranes, e daí tinha um trecho que eu até marquei que dizia exatamente assim: se nós não temos o espaço ideal, a pergunta era por onde se começa na escola, né? Pelos professores, pela direção, pelos alunos. E ela disse o seguinte: comece onde houver a oportunidade. E é assim que eu venho trabalhando. Há momentos em que a oportunidade é maior, há momentos que a oportunidade é muito pequena. E neste momento, a oportunidade que eu tenho é de trabalhar com alunos, então, considerados os evadidos simbólicos, né? Aquele que não abandonou totalmente. E eu acho importante, porque sempre tem alguém que ouve falar, vai se interessando, então, a gente, que nós nos lembremos disso, né? E nos apoiemos nessa indicação trazida pela Kay,
que é onde nós devemos trabalhar, aonde nos abram espaço e oportunidade. Então, esse aqui é o relato de uma professora dos quais os alunos dela participaram. Ela não participou, ela foi participar depois da experiência. A escola me abriu, a direção me abriu espaço depois, né? Depois que os alunos falaram que gostaram, etc, etc. Então, me chamaram para fazer com os professores. E aí é o relato que ela fez questão de gravar, né? Depois que foi encerrado os 5 círculos com os alunos. Meu nome é Viviane Nogueira, sou professora de português na turma 7º A da Escola Frei Juliano. A orientadora Maria Cristina realizou, nas últimas semanas, um trabalho excelente de Círculo da Paz com alguns alunos dessa turma. Pude observar um progresso muito notável, muito evidente, com relação à sociabilização, com relação a hábitos de estudo, também foco, atenção, respeito às figuras de autoridade e relacionamento interpessoal. Portanto, eu atesto, como professora dessa turma, que houve, sim, progresso em todas essas questões, que eu posso sintetizar como relações interpessoais, inclusive com a professora, também com os colegas. Então, houve um ótimo progresso, acho que o trabalho fez diferença e pude sentir na sala de aula, sim. Especialmente em alguns alunos, se me permitirem mencionar, acredito que com os alunos Lucas, Alan, Tuane, Ellen, houve uma mudança de atitudes muito positiva. É isso, gratidão por esse trabalho excelente. Um abraço. Então, dito isso, né, que foi bem bacana o relato que ela fez, vocês vejam bem, ela falou, né, figura de autoridade, ainda se vê, né, algumas colocações nesse sentido, tudo bem, é uma figura de autoridade, né, mas ela não tinha participado ainda dos círculos, e a questão de que eram alunos que os professores não queriam em sala de aula, né, nesse momento. Então, foi com esses que foram trabalhados, e todos aqueles ali que ela citou estavam já para serem reprovados. E aí eu gostaria de dizer também um finalzinho aqui, eu não sei se como é que está o meu tempo. Pode me dar um alô, Francisca? Sim, o seu tempo já extrapolou. Eu te dei mais 10 minutos, mas acho que você não viu no chat aí. Não, E assim que você puder, para tá, mas a sua fala está muito boa. A gente está com pena de falar para você, tá bom? Mas já extrapolou. Desculpa, eu ia falar do projeto, mas então eu só vou encerrar com essa fala que a Kay traz ali, que é um dos princípios da justiça restaurativa é de que as pessoas que estão mais próximas dos danos, vejam bem, mais próximas dos danos, têm que fazer parte da tomada de decisão para encontrar soluções. Então, o que eu acredito hoje? Que cada um deva fazer no seu espaço, da maneira que der, com aqueles que estão do seu lado. Comece por aí. As pessoas cujas necessidades não estão sendo atendidas precisam fazer parte do grupo que vai decidir qual é a solução que irá ser encontrada. Isso demanda muito diálogo na comunidade e espaços que não privilegiem as vozes dos profissionais. Então, encerrando a minha fala, é isso que eu gostaria de trazer, de que aqueles que estão diretamente envolvidos nos ambientes precisam estar lá nesse espaço de fala e nesse espaço de representação. É isso, muito obrigada e desculpa. E honro também o Dr. Leoberto, que está aí, né? Fiz a formação com ele no Círculo de Construção de Paz mais complexo, e deixo de novo minha consideração, meu abraço pelo Dr. Decildo e pela sua contribuição e pelas suas falas. E abraços a todos. Obrigada.